TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O Rosina de A a Z de hoje vai comentar sobre histórias. Quando eu era criança, diziam que na vida uma pessoa tinha que fazer 3 coisas essenciais: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E aí eu pergunto, você já escreveu o seu livro? Você já conseguiu plantar uma árvore? Tivemos o Dia da Árvore nesta semana, dia 21. Entramos na primavera e você já escreveu o seu livro? Teve filho? O programa de hoje vai comentar sobre histórias. Mais uma história diferente das que você já leu. Eu quero ouvir a sua história. Mas antes, a TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão em Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Três Rios. E você pode acompanhar toda a transmissão da TV Correio da Manhã pelo YouTube, pelo site da emissora ou também pelo Instagram e pelo Facebook, que aparece aí na sua telinha. E se você quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, diretamente comigo, pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. E vamos ao tema de hoje. Qual é a sua melhor história? Qual é a sua melhor história? Porque na vida nós vivemos experiências diversas, várias coisas acontecem e temos sempre uma história para contar. Aliás, foi com a intenção de contar histórias que o ser humano se aprimorou na linguagem. Não importa o idioma, mas nós nos aprimoramos na linguagem pela necessidade de comunicação com o nosso semelhante. Não posso esquecer. E aí, o que é que você tem para contar? Eu trouxe essa imagem ilustrativa porque todos nós, diariamente, temos necessidade de comunicação com alguém. Ah, mas eu moro sozinha, em casa eu não tenho com quem falar. Mas se tiver um cachorrinho, um gatinho, um passarinho ou uma planta, tenho certeza que você conversa com a sua planta, com o seu passarinho, com o seu gatinho ou com o seu cachorrinho. Você conversa com ele. Então, isso também é uma prova da nossa necessidade de comunicação. Mas vamos lá. Eu vou pegar a minha cola para eu poder lembrar qual foi a sequência das imagens que eu organizei para não deixar os meninos loucos por aqui. Então vamos lá. O que é contar uma história? O que é narrar? Vamos ver o que é narrar. Narrar é exatamente falar sobre a história que você viveu, um evento, um fato acontecido, né, na realidade ou um fato imaginário. Então vamos lá. Você vivencia um fato. Você vê alguma coisa que aconteceu, ou aconteceu com você, ou aconteceu com os outros, e você precisa contar para alguém. Se você é premiado no concurso, você quer logo espalhar essa notícia. Eu fui premiado, ou eu passei no vestibular, fui aprovado na tal faculdade. Você está narrando fatos. E aí, você tem... Para fazer isso, você aciona várias áreas do cérebro, porque a nossa linguagem, a linguagem humana complexa, não é só a linguagem do animal, a nossa linguagem humana, ela vai movimentar diferentes áreas no cérebro que ela vai acionar e vai manter em atividade para que nós possamos organizar o pensamento e falar.
é muito complexo, não é tão simples. Por isso, a criança ela tem que aprender a organizar esse pensamento para conseguir expressar verbalmente esse pensamento. E quem tem filho pequeno, observa essa evolução da linguagem. Essa evolução ela é aprendida socialmente. Nós temos a capacidade de desenvolver essa habilidade do falar, narrar e contar. E aí vamos ver quais são os elementos básicos dessa narrativa. Aí eu vou focar aqui bem pertinho de você, bem no olhar, e vamos ver os elementos. Ora, para eu contar ou narrar uma história, eu preciso de um narrador. O narrador posso ser eu mesma, primeira pessoa, ou um grupo de pessoas, nós, ou é um narrador que não participa da história. Esse narrador que não participa da história, a gente chama de narrador em terceira pessoa. Por isso é narração. A gente vai contar a história. Depois eu tenho que ter os personagens, as pessoas que participam da história. Em seguida, eu preciso ter o fato, o enredo, aquilo que aconteceu. E tenho que ter essa situação dos personagens e do fato num tempo, que é um quando, e em um lugar. Vou dar um exemplo. Se nós presenciamos um acidente de trânsito, que é muito comum em Petrópolis, um acidente de trânsito com motociclista. Isso todos os dias, infelizmente, acontece. Você viu, você foi testemunha. E aí você resolve contar para o seu filho, que é motociclista, o que você viu. Então você é o narrador e os personagens são o motorista do carro, se for carro, caminhão, ônibus, e o motociclista. E as pessoas que estavam ali vendo, o socorrista, esses são os personagens. Mas você tem que situar no onde? Onde aconteceu o acidente? Onde aconteceu o fato? O fato é o acidente, é o enredo. E num tempo, quando? Manhã, tarde, noite, ontem? Até se você for fazer uma história de ficção científica, vai ser futurista. Então, o narrar precisa desses 5 elementos fundamentais. Esse é o ponto. E aí vamos para os tipos de narrativa. Os tipos de narrativa, eles vão variar entre se você vai narrar o fato real ou se você vai narrar um fato inventado, uma ficção, uma imaginação. Se você vai narrar um fato real, você vai falar de notícia, biografia, documentário, relato pessoal, relato de viagem, diário, isso tudo se baseia em fatos reais. Se você vai contar um fato ficcional, imaginário, aí você tem conto de fada, novela, você tem uma série de ficção científica, suspense, terror, uma gama de histórias imaginadas, mas são histórias narrativas que contam com esses 5 elementos que eu falei anteriormente. Bom, e aí? Qual é a estrutura de uma narrativa? Eu olhei a minha cola porque eu tenho que seguir a sequência dos slides que eu mandei para a produção. Então, eu tenho que seguir bonitinha. Qual é a estrutura? Aí, a primeira parte de uma narrativa é a introdução. Na escola, você aprende, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que é redação tem isso. Mas a história narrada também tem. E o que você coloca na introdução? Na introdução, você tem que apresentar tempo, espaço e protagonista. E a situação de normalidade e tranquilidade. Eu vou dar um exemplo de uma introdução. Você tem
A história, eu adoro essa história porque ela é muito simples, é conhecida pelo mundo inteiro e tem isso logo no primeiro parágrafo, na introdução, que pode ter um parágrafo ou dois, depende do tamanho da história. Era uma vez, isso, era uma vez, é a ideia do quando, só que é um quando indeterminado, mas situou, era uma vez, situou num passado. Num bosque ou numa cidadezinha próxima a um bosque. Então já botou o lugar, num bosque. Já está lá o lugar. Uma menina, apresentou a primeira personagem, uma menina que ganhou da sua vovó uma capa com um chapeuzinho vermelho e ela adorava essa capa que não tirava de jeito nenhum. Então, e passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho pela criançada, pela comunidade onde ela vivia. Então está lá a Chapeuzinho Vermelho com a principal característica da personagem. Apresentei a personagem na introdução, mas não parei aí, a introdução não parou aí. Aí ela brincava, era feliz, morava com seus pais, situação de normalidade. E aí, às vezes, num outro parágrafo, ou nesse mesmo parágrafo introdutório, o narrador já inclui aquela frasezinha que quebra toda a normalidade da vida tranquila da Chapeuzinho Vermelho, que era extremamente feliz. Ele fala, sua avó ficou doente e morava do outro lado do bosque ou da floresta, tanto faz. E sua mãe preparou uma cestinha de doces e bolos e guloseimas para que a menina levasse até sua vovó doente. Então, esse fato do adoecimento da vovó quebrou a normalidade daquela criança feliz que vivia feliz com seus pais. Acabou a introdução. Aí agora eu preciso desenvolver essa história. E aí eu chego no desenvolvimento. E aí eu começo aquilo que na narrativa nós, digamos assim, estudiosos da narrativa, chamamos de conflito. O que acontece? A mãe precisa mandar uma criança atravessar o bosque ou andar sozinha até a casa da vovó. Mas se ela atravessa o bosque, é perigoso, porque é um lugar deserto, mais deserto do que se ela fosse pela estrada. E aí no desenvolvimento eu tenho que apresentar cada uma sequência dos fatos como se fosse um efeito dominó, e aí você imagina aqueles dominós em pezinhos enfileirados, aí você empurra o primeiro e eles vão derrubando em sequência o outro. Então vamos imaginar isso. A mãe da Chapeuzinho preparou a cesta e mandou a menina entregar para a vovó. Só que recomendou, o que a mãe da Chapeuzinho recomendou? Vá pela estrada. Não corte caminho pelo bosque, que é perigoso. Aí a menina pegou a cestinha, toda obediente, começou a ir pela estrada. No meio do caminho, Chapeuzinho se distraiu e entrou pelo bosque. Já é outro fato. Quando ela entrou pelo bosque, vai ter outra consequência. Por isso, o conflito vai derrubando os dominós. O que aconteceu? Ela chamou a atenção de um lobo que andava por ali. O lobo, muito esperto, puxou assunto com a menina para sondar. Queria sondar. E Chapeuzinho, aí você lembra da história. Contou para onde ia, como ia. Aí o lobo enganou a garotinha, mandou ela ir por aqui, que era mais perto. Só que não era, só que não. Ele foi correndo pelo caminho mais rápido, chegou lá na casinha da vovó, bateu, fingiu que era Chapeuzinho, entrou.
À medida que isso vai acontecendo, esses fatos, que a gente chama de conflito, de desenrolo, né? Que de desenvolvimento, a história está progredindo na tensão. E o que acontece? Quando a Chapeuzinho chega na casa da vovó, o lobo está lá dentro. E aí você começa a entrar no clímax, que é o momento de maior tensão da história. E aí você fica na expectativa do que vai acontecer. Toda narrativa tem que criar um clímax. Por que algumas novelas, de qualquer emissora, mas eu vou lembrar de uma que o autor seguiu à risca essa receita. À risca. Ele começava numa situação de normalidade. No primeiro capítulo apresentou os personagens, passou aquela semana apresentando a vida de cada um, que como se tivesse sido a semana de introdução. Aí, para começar a criar o conflito, tem uma quebra, não me lembro se histórico ou não, de época ou não, eu sei que tem a menininha que vai morar no lixo. Pronto, a Avenida Brasil. Começou o conflito. E a menininha cresce e vai se vingar da mulher que a colocou no lixo. E aí como é que ele constrói? Cada capítulo a partir disso, ele começa numa situação de tranquilidade, vai botando os acontecimentos do dia e para exatamente quando a Chapeuzinho, aí eu volto para a história da Chapeuzinho, bateu na porta e o lobo estava lá dentro. Fica todo mundo em pânico. Ou ele acaba aqui, ou ele deixa você no clímax, sem saber qual foi o desfecho. Aí, o último bloco da novela é esse momento do clímax. Não é o último capítulo, é o último bloco. Aí você nem sai da sala no intervalo, porque você quer ver o que vai acontecer. Aí vamos lá, Chapeuzinho, nós estamos no clímax. É o momento de maior tensão da história. Chapeuzinho entra, estranha aquela avó, mas ela é uma criança e o lobo está disfarçado, a vovó estava doente, na lógica infantil, a vovó está doente, por isso ela está diferente. É possível. E aí ela começa a perguntar, para que essa orelha tão grande? Para te ouvir melhor. Para que esse nariz tão grande? Para te cheirar melhor. E assim vai, esse olho. Quando a criança, a Chapeuzinho, pergunta a boca tão grande, o lobo ataca a Chapeuzinho. Se você conta isso para a criança pequena, ela está vivendo essa história e ela grita, apavorada. Na novela, a novela para ali e você não sabe o que aconteceu. Você tem que assistir a novela para saber qual é o desfecho, que é quando você soluciona o conflito. O desfecho da história é a solução do conflito e o retorno à normalidade inicial da história. E o cara que escreveu Avenida Brasil, ele fez isso com maestria. O que ele fez? Você parava nesse clímax, deixava você na expectativa de qual teria sido o desfecho. Aí você ia assistir o dia seguinte para saber o que tinha acontecido com a Chapeuzinho. E aí ele voltava à normalidade. No caso da Chapeuzinho, nessa hora que o lobo fala que vai comer a Chapeuzinho, os caçadores estavam ali pela floresta, entram, invadem a casa da vovozinha e salvam a Chapeuzinho. Na Avenida Brasil, na novela, volta tudo à normalidade, como na Chapeuzinho, e ele vai começar um novo conflito e termina aquele capítulo daquele dia exatamente no clímax, sem você saber o desfecho. Então, a técnica narrativa, ela é usada no cinema, nas novelas,
e nas histórias escritas, nas histórias faladas. E por que isso é importante? Porque as melhores histórias seguem essa receita. E aí, deixa eu ver o que eu botei aqui depois do desfecho, para não me perder, porque eu vou me empolgando e eu não quero atrapalhar a programação. Cheguei no clímax, cheguei ao desfecho, e aí eu vou deixar o melhor para o segundo bloco. Por que eu estou falando tudo isso? Vou chamar um intervalo, é rapidinho, fica aí que eu vou contar um segredo para você na volta. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão! Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, 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 Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, voltando agora no segundo bloco, e o tema de hoje é a narrativa. E eu trouxe esse assunto porque o Elos Clube de Petrópolis está lançando um concurso de histórias. Qual é a sua melhor história? E esse concurso você não vai ter que pagar para participar. Muito pelo contrário, você vai ter que escrever a sua melhor história, seguindo, obedecendo a estrutura narrativa. Você vai fazer dentro de um limite de palavras, porque senão pode chegar um livro pronto, e aí não é o objetivo. Então, nós teremos várias categorias que eu vou explicar com calma. Então, o Elos Clube de Petrópolis, vou explicar o que é uma associação sem fins lucrativos. Então, ela promove eventos gratuitos. Sem fins lucrativos, você vai poder mandar a sua história e participar gratuitamente. Esse Elos
ele tem uma comunidade internacional de língua portuguesa. Então, tem o de Petrópolis, tem o de Angola, tem o da Ilha da Madeira, tem o de Lisboa, o de Olhão, tem o de Curitiba, o de Londrina, o de Mandaguari, de Mangaratiba, e assim vários, São Paulo, Santos, São Vicente, vários elos, Niterói, espalhados pelo Brasil e pelas comunidades de língua portuguesa. E o objetivo é esse, é fomentar a literatura, a cultura e o desenvolvimento da língua. O que é o desenvolvimento da língua? É também você aprender a lidar cada vez melhor com o seu idioma. E para escrever uma história, você vai ter que saber fazer isso, como estruturar e narrar a história. E como é que são as inscrições? Como seriam as inscrições? O concurso vai abrir a partir de 1º de outubro, domingo que vem, 1º de outubro. Você vai mandar a sua história por e-mail, elosclubepetrópolis2021@gmail.com. E aí vai ter um formato, você vai ter que seguir dentro de um padrão, que o formato da sua história, você vai ter que mandar no Word, uma narrativa, com aquela letra ou Arial ou Times 14, vai estar o regulamento todo lá no Facebook. Você vai ter que colocar o espaço entre linha 1,5, tamanho Times 12, espaço entre linha 1,5, as margens da página A4, 2, 2, 2, 2, né? 2 superior, 2 inferior, 2 da esquerda, 2 da direita, 2 da esquerda. Para vir tudo padronizadozinho, vai ter um número de palavras máximo. Por que o número de palavras não apareceu no slide? Porque nós temos 3 categorias. A infantil, que vai até, acho que 14 anos, ou 12, eu não me lembro. O regulamento vai estar na internet a partir do dia 1º. Então, vai ter um número de palavras para essa faixa de idade. Depois tem juvenil, que eu acho que vai dos 15 até os 25 anos, considerado juvenil. E depois tem o adulto. Então, não vai ter a competição de um adulto com uma criança que já gosta de escrever história. Tem que ser no Word, porque a banca avaliadora vai verificar se tem plágio, se você roubou a história de alguém ou se você copiou de alguém. Isso vai ser verificado em todas as categorias. Então, tem que ser no Word. Se não vier no Word, já está desclassificado. Então, para as crianças, tem um número de palavras. Para os jovens, um número de palavras mínimo e o máximo. E para os adultos também um mínimo e um máximo, que dá para contar uma boa história, e a estrutura narrativa é a que você ouviu, com introdução, desenvolvimento, tendo o conflito e o clímax, e o desfecho. Esse padrão também não pode abrir mão, porque é isso que caracteriza uma narrativa, com os 5 elementos básicos: narrador, personagem, tempo, espaço ou lugar e o enredo, que é o fato X da questão. E aí, quais são os critérios de avaliação? Os critérios de avaliação vão exatamente verificar se você fez o tipo de texto solicitado, se o seu texto é original, você não copiou nada de ninguém, você escreveu, por isso que é a sua história de vida. A sua história de vida é original. Então, conte com bastante afinco, com emoção. A gente vai ver se o formato está certo, se foi no Word, a letra tal, tal, tal. Se existe coerência e coesão entre as relações. E, no final, se ela está correta dentro da ortografia e gramática. Então, isso é que vai contar para você ser classificado. E aí o resultado sai no dia 30 de novembro.
O regulamento estará disponível no Facebook a partir do dia 1º. E eu vou falar sempre aqui no meu programa até a última semana, o último domingo antes do dia 31 de outubro, que é o final das inscrições. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Eu agradeço a audiência e volto semana que vem com mais um Rosina de A a Z para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.